Oi, gente! Hoje nós temos mais um vídeo sobre a nossa tireoide. Então, se você sofre da tireoide, fica aqui, porque esse vídeo pode ser um pouquinho cansativo, mas é um vídeo tão importante que você não vai encontrar por aí nas redes sociais. Hoje é uma aula sobre fisiologia. E aí, se você tiver interesse, fica até o final desse vídeo. É um vídeo esmiuçado, detalhado, talvez um pouco complexo, mas você só vence os seus problemas, os seus desafios, as barreiras que acontecem na sua vida, se você se aprofunda sobre ela. Então, se você anda angustiado, porque você tem problema da tireoide e não consegue resolver, porque vai um monte de médico e não consegue resolver os sintomas que você se queixa, você precisa entender bem direitinho como funciona essa tireoide. É por isso que eu deixei esse vídeo aqui, para ajudar você que está sofrendo de problemas da tireoide, como também para ajudar os meus pacientes que me acompanham aqui nas redes sociais também, e talvez em consultório eu possa não ter explicado tão fisiologicamente, porque na consulta eu faço a parte médica, né? Então aqui a gente faz a parte educacional. Vamos aprender então sobre a tireoide? Se você já me conhece, já é meu paciente, já é meu seguidor, já gosta dos vídeos, eu tenho muita gratidão por você estar ficando nesse vídeo e estar gostando mais de um vídeo meu. E se está gostando, não deixa de fazer o seu curtir, não deixa de fazer o seu like e não deixa de se inscrever no canal, porque só assim o YouTube consegue entender que é um vídeo relevante, que é um vídeo interessante e consegue passar para as outras pessoas. E o grande intuito desse vídeo de hoje é poder ajudar as pessoas que estão sofrendo com sintomas da tireoide. É um vídeo diferente, é um vídeo diferenciado, que não costuma ter por aí, que geralmente a gente consegue ajudar até as pessoas da área da saúde, e aí eu espero que você ajude-nos a poder divulgar mais esse vídeo. Se você está gostando do meu trabalho, você pode estar vendo tudo aqui na lateral, os meus contatos. Então, meu site é www.doutoralia.com.br, no Instagram, Doutora Lia Lima, no Face, Doutora Lia Lima, e aqui no canal do YouTube, Doutora Lia Lima. E se você está gostando, não deixa de botar no sininho aqui e aproveitar e estar recebendo os vídeos semanais e os temas dos vídeos semanalmente. Bom, gente, para a gente entender os problemas que acontecem na tireoide, a primeira coisa que a gente precisa saber é quem é a tireoide. Então, aqui abaixo, você consegue ver que nós temos a traqueia, né? E em cima da traqueia, tá aqui o pomo de Adão, estou marcando com a seta, o pomo de Adão masculino, e aqui a cartilagem cricoide, que a mulher consegue palpar melhor, que ela passa o dedo aqui, ela sente uma maiorzinha, o nome dela é cartilagem cricoide. Logo abaixo da cartilagem cricoide está a glândula tireoide. Essa glândula tireoide, você vê, ela tem um formato de borboleta e você consegue entender que ela tem mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Abraça mais ou menos a tireoide, então ela tem mais ou menos esse tamanho aqui. Não é muito grande, a imagem está dando a impressão de maior. Atrás dessa glândula tireoide, nós temos 4 glândulas que ficam atrás da tireoide, que são chamadas glândulas paratireoides, mas o vídeo de hoje é sobre essa glândulazinha rosa que está aí com o formato de borboleta, chamado glândula tireoide. A glândula tireoide, ela é controlada por um eixo chamado eixo hipotálamo-hipófise tireoide, ou eixo hipotalâmico, tá bom? O mesmo eixo hipófise tireoide, algumas pessoas chamam. O fato é que tem um cérebro, tem umas glândulas no cérebro que controlam, são gerentes da nossa tireoide. Eles mandam a tireoide trabalhar mais ou eles mandam a tireoide trabalhar menos. E essa ordem, esse equilíbrio, vai fazendo que a sua tireoide produza mais ou produza menos hormônios. A tireoide, ela é produtora dos hormônios T4, que é a tiroxina, e o T3, que é a triiodotironina. As diferenças do T4 para o T3 é que o T4, dentro da sua molécula, tem 4 iodos. E o T3, dentro da sua molécula, possui 3 iodos. Por isso é que o nome é T4 e o nome é T3, tá? Então, na hora que o T4 e o T3 estão em concentrações um pouco acima do limite delas, a glândula hipotalâmica, no hipotálamo, reconhece isso, libera o seu hormônio chamado TRH, que vai para a hipófise também no cérebro, e aí a hipófise recebe a informação que tem muito T4 e T3, e aí ele libera o TSH, você vê na seta, e o TSH, ele manda a tireoide produzir menos.
aí a tireoide produz menos T4 e T3, e aí eles, na corrente sanguínea, chegam lá no cérebro, o hipotálamo identifica que eles estão menores do que os valores de normalidade, e aí manda a informação para a hipófise, aumentando o seu TRH, e aí a hipófise reconhece esse TRH, libera o TSH novamente, mandando a tireoide, então, produzir mais. E assim fica no mais e menos, e chegando no equilíbrio dos hormônios da tireoide. Tudo bem, gente? Tudo bem até aí? Eu espero que sim, que vocês precisam entender como funciona. Agora, hoje, o que eu vou ensinar para vocês é muito mais do que isso. Eu vou ensinar para vocês como é que os hormônios lá dentro da tireoide são criados, lá dentro da célula da tireoide. Eu vou explicar para vocês como é que depois que ela sai da célula da tireoide, do folículo tireoidiano, quando entra na corrente sanguínea, até chegar numa célula de tecido, como é todo esse transporte, como é que ele faz para chegar e falar diretamente com o tecido. Então, hoje eu vou mergulhar a fundo. Quando a tireoide está produzindo demais, ela produz muito T4 e T3. Então, o TSH, ele fica menor, mandando a tireoide produzir menos. Então, geralmente, quando a pessoa tem hipertireoidismo, no qual a tireoide está produzindo demais, os seus hormônios tireoidianos estão aumentados e o TSH está reduzido, porque ele está tentando controlar isso daí. Quando a tireoide está produzindo de menos, a tireoide tem hipotireoidismo, tem pouco hormônio tireoidiano. E aí o TSH está mandando ela produzir mais. Então, o TSH costuma estar aumentado. Em geral, são essas as alterações de exame de laboratório que a gente encontra para a pessoa ter hiper e hipotireoidismo. Mas por que você deve continuar aqui? Por que você precisa continuar assistindo essa aula de fisiologia tão profunda, às vezes até complexa? Como eu te falei, você não pode, hoje em dia, a medicina, ela trabalha com uma coisa chamada corresponsabilidade. O médico, ele é responsável para ter o conhecimento e responsável para fazer o melhor tratamento para você. No entanto, você também é responsável por pegar o conhecimento do médico e transformar esse conhecimento em atitude. Então, se o médico chega e diz assim, olha, você tem isso, é uma doença da tireoide, você precisa fazer uso dessa medicação, ou não precisa fazer uso de medicação, mas precisa ter uma vida mais saudável, é obrigação sua, é tamanha a responsabilidade do médico de estar dando aquele diagnóstico, como é sua de estar podendo atuar a favor da sua saúde. Então, para que você se empodere, fique cheio de poder, que você fique cheio de motivação, você precisa entender profundamente o que está acontecendo com você. Porque se você não conhece inteiramente o que está acontecendo com você, você passa a ficar à mercê do que o médico sabe por você. Então, isso não é bom, não te traz total confiança, não te traz total segurança, total empoderamento. Então, é por isso que eu acho que você deveria continuar nesse vídeo e assistir esse vídeo até o final. Então, hoje, até o hormônio tireoidiano chegar dentro da célula, ele precisa passar por 4 fases, que pode ser 5 também, porque eu numerei do 0. A fase de produção do hormônio, a fase na hora que produz o hormônio, até a fase que ele é transportado na corrente sanguínea, a fase que ele entra dentro da célula, a fase que lá ele é convertido em T3 e a fase que o T3 age dentro do núcleo da célula e conversa diretamente com o seu DNA. Saiba que o hormônio tireoidiano é um dos poucos hormônios que nós temos no corpo humano que influencia diretamente o código genético, para você ver como ele é importante. Vocês estão preparados para o slide de baixo? Gente, olha que difícil. O nome disso se chama endocrinologia. Todos os endocrinologistas amam esses slides, porque para a gente é quando tudo faz sentido. Isso é a cara da área dos hormônios, é a cara da área da área da endocrinologia, tá bom? Na área que tem reações químicas, cheio de setas, cheio de um transforma em quem. Vocês estão prontos para isso? Se tiver, continua nesse vídeo. A produção dos hormônios, e não deixa de dar o likezinho e de dar o curtir, se você está gostando até agora desse vídeo. Bom, gente, se você ver aqui, ó, nesse desenhozinho menor, tem um conjunto de quadradinhos verdes. Cada quadradinho verde desse é uma célula tireoidiana. Elas se juntam assim, ó, uma ao redor da outra, formando um saco, um monte de célula, e elas fazem um sacozinho. Esse saco, nesse espaço, ao redor de um círculo de células tireoidianas, é que está o hormônio T3 e T4, é lá que é armazenado.
em formato de vesículas, que a gente chama o nome disso de vesícula. Então, a gente pegou uma célulazinha e botou aqui, esse quadrado aqui equivale a uma célulazinha verde dessa imagem menor. Dentro dessa célulazinha verde, existe um órgão, uma organela, né, que é um pequeno órgão que está dentro da célula, chamado retículo endoplasmático, e ele produz uma proteína chamada tireoglobulina. Somente as células tireoidianas, somente lá na tireoide, onde tem células tireoidianas, que se produz a tireoglobulina. Então, se você é uma pessoa que já tirou a tireoide e já fez tratamento de câncer para tireoide, você é uma pessoa que sempre dosa a tireoglobulina. Por quê? Porque se tiver alguma célula tireoidiana restante no seu corpo, provavelmente essa célula é uma célula tireoidiana, tá certo? Então, se você fez tratamento para câncer da tireoide, provavelmente o seu médico sempre pede a sua tireoglobulina, porque ele não quer nenhuma célula de tireoide maligna. E se tem tireoglobulina é porque tem alguma célula produzindo tireoglobulina. Como eu falei para vocês, somente as células tireoidianas produzem a proteína chamada tireoglobulina. E essa proteína de tireoglobulina, ela recebe iodo. Então, quando ela tem um iodo nela, o nome dela é MIT, né? M-I-T, um monoiodo tireoglobulina. Quando ela tem duas iodos, o nome dela é DIT. Elas ainda estão dentro da célula, não serve sair, porque elas não são hormônio. Mas quando elas recebem 3 iodos, ela é a triiodo, é o T3. E quando ela tem 4, é a tiroxina, que é o T4. E aí sim, ele vai para dentro daquele saco que eu falei para vocês, tá bom? O iodo, ele entra na célula também, o iodo entra por essa bomba aqui de sódio e iodo, entra o iodo junto com o sódio. E o iodo, ele é transformado em iodeto, tá bom? Então, precisa ter essa reação que se dá por a presença de uma enzima. E o nome dessa reação se chama uma oxidação. E aí, quando o iodo ele entra dentro da tireoglobulina, seja um iodo, 2 iodos, ou 3 iodos, ou 4 iodos, o nome disso é iodinação, tá bom? E aí, lá dentro daquele saco é que ocorre as colocações dos iodos. E aí, depois que o T3 e o T4 estão prontos, ele volta para a célula. Se você ver a célula, engloba ela, engole ela e libera ela para a corrente sanguínea. Se você voltar aqui para esse desenho pequeno, a parte branca é onde tem contato direto com a parte sanguínea. E a parte rosa a parte que fica o local onde ficam armazenados o MIT, o DIT, o T3 e o T4, que é onde são formados no final de receber 3 iodos e 4 iodos. E aí, depois que eles formam o T3 e o T4, eles voltam para dentro da célula, que através dessa reação, eles englobam o T3 e o T4 apenas, onde tem um iodo e onde tem 2 iodos fica de volta para receber mais iodos, e eles voltam e são jogados para a parte branca da tireoide, que seria, no caso, onde tem sangue, entenderam? Foi difícil, pessoal? Não foi difícil. Eu só queria explicar para vocês que tem a tireoglobulina e por que nos exames de sangue se dosa a tireoglobulina, a importância do iodo nessa fase, e mostrar para vocês que os hormônios tireoidianos, eles são produzidos dentro de um saco, e às vezes a gente está passando uma máquina de ultrassom aqui na tireoide e encontra cistos. E aí depois você repete, o cisto nem estava lá. Esse cisto nada mais era do que um armazenamento mais cheio de hormônios tireoidianos, e que às vezes eles estão menores porque parou de armazenar tanto, e às vezes eles estão secretando mais. Isso não tem nada a ver com a tendência a ter hipertireoidismo ou hipotireoidismo, foi só um achado que naquele período, aquele vacúolo, aquela produção, aquele círculo de células tireoidianas estava com uma produção maior de hormônios tireoidianos. Mas só isso, entende? Então, isso é para correlacionar essas informações com a vida de vocês. Pessoas que tiveram câncer da tireoide, pessoas que têm cisto na tireoide, pessoas que dosam a tireoglobulina, as pessoas que veem a necessidade do iodo, entender. Por isso é que é tão importante você estar aqui nesse vídeo. Por isso que entender de fisiologia é entender sobre você mesmo.
Então, gente, porque encontramos cistos na tireoide, eu acabei de explicar para vocês, né? Foi um momento que passou o ultrassom e acabou encontrando aquele círculo de células tireoidianas cheio de hormônios tireoidianos armazenados. E agora vamos para a segunda fase. Eu expliquei para vocês como era a produção dos hormônios tireoidianos. Agora nós vamos entender sobre o transporte na corrente sanguínea dos hormônios tireoidianos. Nós já aprendemos que na corrente sanguínea nós só temos o T3 e o T4 na corrente sanguínea, né? Pois então, agora nós vamos aprender mais profundamente como é esse transporte. Então, aqui nós temos o hipotálamo controlando a hipófise, que são duas glândulas que estão lá no cérebro. O TRH conversa com a hipófise e a hipófise libera o TSH, que orienta a tireoide a produzir o T3 e o T4. O T3 e o T4, eles são liberados na corrente sanguínea. Aí vem um porém. Nós temos na corrente sanguínea 80% de T4 e somente 20% de T3. E lembre que o T4 e o T3, eles não são solúveis em água. Então, nós temos 80% de T4 e 20% de T3. É muito importante eu te explicar isso. O T3, ele é muito mais potente que o T4. Então, por que nós temos 80% de T4 e somente 20% de T3? Se o T3 é o mais potente? Simplesmente porque o organismo ele é muito inteligente. Ele deixa 4 iodos, né? O T4 deixa 4 iodos lá. E na hora que eu precisar de coisas mais potentes, eu tiro um iodo rapidinho, tiro um iodo, transformo em T3 e o T3 age. Então, para que eu vou ficar na minha corrente sanguínea um monte de hormônio extremamente ativo, se eu posso até lesionar os meus órgãos? Então, como o corpo é muito inteligente, ele deixa o muito ativo apenas em 20%, e à medida que vai sendo necessário, ele vai gastando do seu T4. O T4 e o T3, eles não se diluem no sangue. Então, eles só podem ser transportados por um trenzinho da corrente sanguínea. E esse trenzinho, esse transportador, esse vagão, se chama TBG, que é em inglês, né? Mas em português se chama proteína ligadora dos hormônios tireoidianos. TBG, tá? O TBG é o vagãozinho, é o trenzinho que leva o T3 e o T4. Ele leva cerca de 99% de todos os hormônios, seja T3 ou T4. Mas tem 1% vagabundo. E esse 1% vagabundo se chama T4 livre. O nome diz, ele está livre. Então, 1% vagabundo consegue diluir no sangue, é o T4 e é o T4 livre. Tá bom, gente? Entenderam? E aí a TBG vai levar esses hormônios T3 e T4 para os tecidos, né? Vai levar para todos os tecidos. Quem produz o TBG é o fígado. E aí, a pergunta é, se o corpo produz T4 e T3, e se T3 é o mais potente, por que a gente só dosa nos exames de sangue o T4 livre e o TSH? Então, o TSH é para avaliar como é que está o gerente, né? A gente está avaliando a hipófise. O T4 livre, a gente está avaliando se tem as produções hormonais ou não. Agora, por que a gente dosa o T4 livre e não o T3 e o T4? O T4 livre, ele equivale a 1%. Então, você concorda comigo que não vai ter muitas variações. Já pensou, se eu dosasse o T4, que ele equivale a 80% de todos os hormônios tireoidianos, na hora que ele está mais, ele pode estar muito mais. E na hora que ele está menos, ele pode estar muito menos, porque ele tem um valor muito alto. Ele equivale a 80% dos hormônios tireoidianos que estão na corrente sanguínea. Então, a sua variação pode ter muita variação. Enquanto que o T4 livre, ele equivale a 1% de todos os hormônios tireoidianos. Na hora que ele tiver mais, ele verdadeiramente está mais, porque ele é 1% só. Então, as suas variações não são muito grandes, ele é mais estável por causa disso. E a outra coisa do T4 livre é que, como ele está livre, ele não depende de ninguém para transportar ele. Por exemplo, se você tem uma doença de fígado e não produz a TBG, o que vai acontecer? O T4 e o T3 podem alterar. Então, não é tão fiel eu olhar só o T4 e o T3. Para eu ver o T4 e o T3, eu teria que ver a TBG também. E a gente não dosa a TBG, entendeu? Então, é por isso que não se pede o T4 e o T3 na maioria dos casos, tá? Porque em alguns casos são necessários pedir o T3 sim, o T4 sim, o T4 livre sim e o TSH sim, tá bom? Agora, qual é o que é mais fiel? Sempre o mais fiel é o T4 livre. Você sempre tem que olhar para o T4 livre e para o TSH para avaliar como é que está aquele eixo que eu expliquei para vocês no começo dos slides. Então, vocês entenderam.
Agora, gente, como eu falei para vocês, se qualquer uma das fases não funcionar, se a fase de produção não funcionar, por exemplo, se faltar iodo, aquela fase de produção de hormônio não vai funcionar, não. Se você tem alguma anomalia genética em que você não produz tiroglobulina, não vai funcionar, não. Se você, enfim, na fase de transporte, eu botei errado, gente, aí não é na fase de produção, na fase de transporte, nós já estamos na fase de transporte. Se tiver algum problema na fase de transporte desses hormônios, também vai dar problema. Vocês concordam comigo? Então, não é só olhar T4 livre e TSH, é entender todas as fases que está acontecendo e quais as possíveis, tá certo? Onde é que pode ser que seja o erro. Tá vendo como medicina é uma coisa complexa e que às vezes em pouco tempo não é suficiente para entender tudo que se passa com você? Então, se a TGB não tá boa, como é que ela vai transportar esses hormônios até as células? Então, algumas doenças do fígado, eles diminuem a produção do TGB. Pessoas que fazem uso de corticoides também diminuem a produção de TGB. E anticoncepcionais também, gente. O uso de anticoncepcionais altera a TGB, tá bom? Pessoas que fizeram radiodoterapia também tem problema na fase de produção. Não é de transporte, mas na fase de produção. Pessoas que tiraram a tireoide também tem problemas de produção dos hormônios tireoidianos. Então, aqui esse slide aqui está meio misto. E doenças da tireoide, por exemplo, doenças autoimunes, você está atacando sua tireoide com um anticorpo feito por você mesmo, e essa tireoide ficou inflamada, ela vai produzir menos hormônios, então é problema na produção. Problema no transporte são situações que alteram a TGB. E aí nós temos doenças de fígado, uso de corticoides e uso de anticoncepcionais. O uso de heparina também altera. Bom, gente, e agora vamos para a terceira fase, a fase de entrada dos hormônios nas células, tá bom? Então, quem está na corrente sanguínea é o T4 livre, o T4, que tem 4 iodos, e o T3, que tem 3 iodos, eles estão transportados pela proteína TBG. E aí a proteína TBG, ela leva esses hormônios para todos os tecidos. E aí, chegando nos tecidos, o T4 e o T3 entram na célula. Somente que o T4 ele não tem ação, porque quem tem ação é o T3. Então, lá dentro da célula, o T4 ele tem que ser convertido em T3. E aí o T3, que é o bom básico, que é o melhor de todos, ele consegue conversar diretamente com o núcleo. Então, se você ver nesse próximo slide, você observa que nós temos as enzimas chamadas desiodases. Essas enzimas, elas estão na fase de entrada da célula. Lembra que entra na célula o hormônio? Aí, na hora que o hormônio entra, o T4 tem que ser convertido em T3. E aí, nós temos, através das as reações de desiodação, causado pelas enzimas chamadas desiodases. Nós temos cerca de 3 desiodases, AD1, AD2 e AD3. A D1 dela, a grande função da D1, que está na maioria dos órgãos, que na maioria dos tecidos, fígado, tireoide e rim, é transformar o T4 em T3 e o T3 vai lá para a célula e faz a sua ação. A função da D2, ela está muito comum no sistema nervoso central, no músculo, na hipófise, na placenta e na tireoide. E aí ele pega o T4 e bota direto na célula, como ele também transforma o T4 em T3. Tá tudo bem. A diferença da D1 e da D2 é mais a localização delas, mas as funções dela é muito parecida. É produzir T3, é converter T4 em T3. Agora, a D3, ela é inativa a T3. Como? Ela faz a T3 reversa. Ela está muito comum no cérebro, na placenta e na pele. Qual a função da D3, da desiodase 3? Ela tem a função de diminuir o excesso de T3, porque assim, você pode transformar muito T4 em T3, muito. E aí o corpo não é trouxa, ele tem medo de ter muito T3. E aí a gente tem a desiodase 3, que ele, em vez de transformar T4 em T3, ele transforma em T4 em T3 reverso. É como se fosse um T3 inativo, entendeu? Então, algumas causas levam à maior produção da desiodase 3. Alguns casos aumentam o funcionamento da desiodase 3. E uma delas é o estresse crônico. Então, a pessoa que está, ou o uso de corticoides, que está continuamente estressada, está dizendo, corpo, ei corpo, eu estou estressado, guarda energia. Então, se precisa guardar energia, eu não posso ter muito T3. Eu vou gastar minha energia toda.
T3, vamos reduzir? Vamos transformar T3 inibido. T3 inibido é T3 reverso. Faz sentido para você? Eu acho que faz sentido para você. Então, gente, algumas causas, certo? Algumas causas que levam, no próximo slide, à alteração da transformação de T3 dentro da célula, na fase de entrada na célula. Elevação do cortisol, como eu falei, inibe as desiodases, ativa a D3, tá? Inibe a desiodase 1 e 2 e leva ao hipotireoidismo. O estresse, a elevação de cortisol está relacionada ao estresse, mas algumas doenças elevam cortisol ou o uso de corticosteroides. Corticosteroides, prednisona, decadron. O estresse leva também à mesma situação. A resistência à insulina também leva ao aumento da D3. A inflamação leva a tireoide a ficar inflamada. E aí a obesidade, diabetes e hipertensão inflamatórias estão associadas com o aumento do TSH. Por quê? Porque a tireoide está tão inflamada que ela não consegue produzir direito. Então, quem é que vai mandar ela produzir muito? O TSH. A inflamação do corpo, causada por qualquer doença, leva à inflamação da tireoide. Quem é que manda a tireoide trabalhar? TSH, aqui na hipófise. Então, ela costuma estar aumentada com a tireoide ainda produzindo, mas cansada. Idade, nós temos também, nossos órgãos vão ficando mais lentos, então pode ter um cansaço na produção dos hormônios tireoidianos. Deficiências de nutrientes, deficiências de iodo, eu falei para vocês. Medicações, eu vou falar uma lista de alimentos que podem alterar a função da tireoide. E deficiência congênita das desiodases. Por exemplo, se você nasceu não produzindo suficientemente desiodases. A deficiência congênita das desiodases é uma doença raríssima, tá bom? Não se dosa desiodase nos exames de sangue, se dosa apenas em escolas, né, que fazem estudos das desiodases, eles podem fazer a dosagem, mas não se faz em laboratório de rotina, apenas em centros acadêmicos, tá? Mas, no entanto, as desiodases, para funcionarem, elas precisam estar com os nutrientes bons. Então, gente, veja aí algumas doenças relacionadas à piora das funções das desiodases. Excesso de flúor, como a medicação fluoxetina. Excesso de cloro na medicação hidroclorotiazida para a hipertensão. Excesso de bromo na medicação bromoprida para quem tem náuseas ou refluxo. A farinha de trigo é rica em bromo, mais uma vez a farinha, maldosa farinha, levando a doenças, levando a alteração da função da tireoide. A miodarona, que tem excesso de iodo, pode levar a tireoide a cansar de tanto iodo nela. Creme dental, que é rica em flúor, né? E o flúor e o cloro na nossa própria água. Então, gente, repensar a necessidade de uso de tantas medicações, sempre conversar com o seu médico o risco, o benefício e a necessidade das medicações. As medicações estão aí para ajudar, mas precisa ver até onde é risco e até onde é benefício. Gente, agora que eu expliquei para vocês como é produzido os hormônios na tireoide, como eles são transportados, depois que entra na célula, vale falar como é que o T3 vai lá, conversa diretamente com o núcleo, né? Então é importante eu falar disso, porque algumas doenças causam alterações nesse período. Então aqui para vocês, mais uma foto super difícil, que parece difícil, mas depois que eu explico para vocês é tão simples, né? Como eu falei, o T4 e o T3 entram na célula, mas somente o T3 entra no núcleo e conversa com os genes. Na hora que ele conversa, entra acoplado com algum gene, ele é acoplado através dessas substâncias, que eu não vou explicar para vocês como é que funciona isso, porque nem a própria medicina entende direito, mas se sabe que o T3 é um dos poucos hormônios que tem contato diretamente, modula o gene, fala diretamente com o gene. Aí ele inibe, ele acelera ou inibe a expressão daquele gene. Ó, gene, você tá mandando fazer essa proteína, né? Para, não produz. Aí ele inibiu. Ô, gene, você tá mandando produzir essa substância de inflamação, né? O cara tá todo inflamado, obeso, hipertenso, diabético, produz que ele tá inflamado. Aí aumenta a produção. Então, o T3, ele é essencial, ele conversa diretamente com o gene e ele pode fazer a grande diferença para você, por isso ele precisa estar corretinho, tá bom? Eu terminei o vídeo. Ah, não terminei. Obesidade e elevação do cortisol e estresse levam à alteração da forma como o T3 pode conversar na ação dele, na forma de conversar com o gene. Gente, tô terminando o vídeo hoje. É um vídeo difícil, eu tenho consciência disso, mas é um vídeo muito importante, que eu tenho certeza que vale a pena eu ficar esse tempo gravando esse vídeo para você.
como vale a pena você ter ficado e ter feito todas as suas anotações e ter tido os seus esclarecimentos. E se você realmente ficou esclarecido, se você realmente despertou e disse, uau, agora eu estou entendendo. Escreve aqui embaixo para mim, eu adoro quando vocês escrevem para mim, de verdade. Vocês me dão mais motivos para eu continuar fazendo os vídeos. Tá aqui os meus links novamente. Tá aqui o meu contato. Não deixe de se inscrever no canal, tá? Para estar recebendo semanalmente os vídeos que eu tenho feito para vocês. É feito com muito amor, é feito com muita vontade de ajudar. E eu espero de verdade que você tenha gostado, tá? Se você tem algum vídeo para pedir, não deixa de colocar aqui, de escrever. E o mais importante, fazer o seu engajamento, curtir, fazer o like, compartilhar com as pessoas que você vê que vale a pena tá divulgando essas informações. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. E tchau, tchau.